O tema nosso de hoje é esse aqui, ó. Fazendo caminho de volta, parte 1. Porque hoje só vai dar tempo a gente falar a primeira parte desse tema. Fazendo o caminho de volta. Para onde? Como? Então quero que você preste atenção para que a tua vida possa ser mudada, para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Amém? Então quero ler com vocês Salmo 6, do verso 1 ao verso 7, que é o nosso texto base do nosso tema de hoje, que diz: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Gente, esse salmo nada mais é do que uma oração. Oração de Davi, rei, profeta, músico, homem que Deus disse que era segundo o seu coração. Ou seja, alguém que Deus ele disse, esse aí está sempre pronto a fazer o que eu falo. O coração dele está inclinado ao meu coração. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que o nosso coração não esteja inclinado às coisas do mundo, ao sistema do mundo, mas que o nosso coração esteja inclinado ao coração do Pai, para entender a vontade do Pai e para viver o que o Pai determina para nós. Amém? Por quê, gente? Ele retrata a inquietação e a angústia da alma humana. Pois esta é a situação de todo ser humano. Todo ser humano vive em busca de sentido para a sua vida. Ou não? Sentido. Vida sem sentido não é vida. Se ele trabalha, está buscando um sentido, uma realização. Se ele casa, busca um sentido também. Se viaja, faz algum passeio, está em busca de um sentido. Se ele faz algum curso, é porque ele quer se realizar na vida, está buscando sentido. Se ele tem uma religião qualquer, está em busca de sentido. Tudo, simplesmente tudo que o homem faz é em busca de sentido para a sua vida. E nem sempre encontra. Muita gente morre sem encontrar esse sentido para a vida. Muitas pessoas se suicidam porque não encontrou sentido para a vida. Muitas pessoas morrem frustradas porque não encontrou sentido para a vida. E quando você observa a palavra de Deus e faz uma comparação com a vida humana, você percebe que a humanidade vive neste frenesi, correndo dia
e noite, em busca de sentido para o seu tempo de vida que ele passa aqui. Se ele vive 20, 30, 40, 50 ou 100 anos, está procurando sentido. Sentido este que ele perdeu lá atrás, lá no Éden. Aquele sentido objetivo para o qual Deus criou o homem. E ele perdeu por causa do pecado. E é justamente que nós observamos dessa oração. No primeiro ponto, no verso 1 do texto que nós acabamos de ler, nós podemos observar que Davi, ele expressa o medo que predomina a vida. Fala, medo que predomina a vida. Existe um medo entranhado na alma humana. Olha o que diz o texto. Senhor, como é que está escrito? Não me castigues na tua ira, e nem me disciplines no teu furor. Naquele momento de fúria, não me disciplines nesse momento. Que Davi estava dizendo, se o Senhor fizer isso, eu não vou suportar. Mas este é o medo que existe no ser humano. Castigo e disciplina é um medo que existe na alma humana. Castigo e disciplina revelam o estado de cada pessoa perante Deus. As pessoas vivem tementes, com medo, amedrontadas. Com medo de quê? Do castigo. E olha que tem muita gente que vem para a igreja com medo de castigo. Com medo de ir para o inferno. Elas fogem muitas vezes da palavra de Deus com medo do castigo. Todo ser humano, até aquela pessoa que diz não crer em Deus, existe um medo na sua alma que ela não sabe explicar. Até aqueles que se dizem ateus. Por que que existe uma busca pela imortalidade? Através da ciência. O cinema retrata muito bem isso. As pessoas mesmo em cima de uma cama, ligadas a aparelhos, mas está tentando manter a vida a qualquer custo. As pessoas têm medo da morte, porque elas dizem, o outro lado é um desconhecido. Não sabemos, e não deve ser um desconhecido. Porém, por mais que as pessoas fujam desse sentimento, lá no fundo existe um sentimento de medo, pois não sente segurança referente a Deus, por não conhecê-lo. Foge da sua presença. Mas o que significa? Existe dentro de cada ser humano aquela memória inconsciente da rebelião do homem com o seu Criador lá no Jardim do Éden. Existe algo que você parar para pensar. Existe uma memória de medo do seu Criador. Como se fosse um tipo de uma saudade por aqueles momentos de paz e momentos de vida. Quer ver uma coisa? Quando você chega no jardim, você não sente aquele clima agradável? Verdade ou não? O que é que você sente quando você chega no local que tem cachoeiras? Aquela água viva correndo. Local que tem muita flor, aquele vento, aquele cheiro gostoso, agradável de flores. Sua alma se alegra.
Existe sentimento dentro de nós que sequer a psicologia sabe explicar. Mas é algo que Deus colocou dentro de nós, que é como se nós, sem percebêssemos, é como se tivéssemos saudade de alguma coisa que a gente perdeu. Deu para entender? Sim ou não? Mas esse mesmo sentimento se traduz, acontece em relação ao medo e à fuga. Mas o que significa isso, pastor? Olha o que diz Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre o quê? As árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Gente, por que as pessoas têm medo de Deus? Deus não deveria causar medo em ninguém, porque Deus deseja sempre o melhor de cada um de nós. Entenda que todo finalzinho de tarde, Deus vinha falar com o homem e com a mulher. A voz de Deus passeava no jardim e eles ouviam, eles conversavam. Existia uma intimidade de pai para com o filho, de um amigo para com o outro. Mas a partir do momento que o homem deixou de ouvir a Deus e passou a ouvir outra coisa, a partir do momento que o homem decidiu se rebelar contra Deus, e os seus olhos se abriram para o bem e o mal, isso é um assunto para outra ocasião. A partir daí, eles começaram a ter medo. Eles não tinham medo da presença de Deus. Eles não fugiam de Deus. Eles amavam estar com Deus. Mas acabaram fugindo de Deus quando o pecado entrou. Quando o pecado entrou. O medo leva as pessoas a fugirem da presença. Ele nasceu a partir do momento que ele feriu a confiança com Deus. Porém, o medo, gente, não é sinônimo de arrependimento. Medo é sinônimo de um castigo. Medo é sinônimo de uma repreensão. Medo é sinônimo de algo ruim que alguém espera. Medo é isto. Quando o homem foge, você percebe que você não vê arrependimento. Ele joga a culpa para Eva, Eva joga a culpa para a serpente não tem para quem jogar a culpa. Então, Deus nem sequer faz pergunta para ela. Mas eles fugiram. E porque eles fugiram, foram banidos da presença de Deus. Agora, é claro que Deus não abandonou o homem. E nós vamos tratar isso provavelmente, na próxima, na parte 2, na fase 2 desse nosso estudo. Mas, quando nós observamos as Sagradas Escrituras e observamos este medo que impera dentro do ser humano, nós observamos que o pecado que o homem pratica faz que ele fuja
constantemente da presença de Deus. Quando alguém erra, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela não quer ler Bíblia, ela não quer vir mais para a igreja. É assim ou não? Ela tem medo. Ela foge. Ela tem consciência do seu erro. Mas ela fica mais preocupada com o castigo que porventura possa vir. Por isso Davi ele diz: Senhor, o que ele diz? Não me castigues na tua ira, e nem me disciplines. Em quê? Em seu furor. Em segundo lugar, nós vemos na oração de Davi uma busca por socorro diante da fragilidade da vida. Fala, busca por socorro. Busca por socorro diante de quê? Fragilidade da vida. O que é que diz o texto? Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? O verso 6 e 7. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os seus adversários, de todos os meus adversários. Ele mostra a sua fragilidade, ele mostra o seu medo, ele mostra a sua insignificância. Porque o afastamento do homem de Deus o faz desfalecer. Esta é a situação que se encontra a humanidade. É claro que ele está tratando de uma questão onde os seus inimigos estão à sua procura. Mas isto mostra o quão o ser humano ele sofre, ele amarga dor, o sofrimento e angústia neste mundo. E olha, mesmo você servindo a Deus, você não está sujeito a enfrentar dificuldade. Davi era um servo de Deus, era profeta, era salmista, era rei. Era um homem financeiramente bem, era um homem respeitado em sua nação, mas era um homem que enfrentava dores e sofrimento. Homem que clama a Deus por compaixão e por misericórdia. Mostrando como somos, quem somos, o estado de cada um diante de nós, diante de Deus. Por que isso? Gente, o ser humano, depois que o pecado entrou no mundo, Paulo ele diz que Deus sujeitou todas as coisas à insignificância. E a humanidade geme. Olha o que diz Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Como o quê? Aguardando o quê? Por que está gemendo? Quando a mulher está gemendo de dores de parto, ela está aguardando o nascimento de uma criança. E por que é que a natureza geme? Ela geme por causa por causa do pecado da humanidade, e ela aguarda o dia da sua regeneração. A natureza geme, ele diz, inclusive nós que somos as primícias, que temos a primícia do Espírito Santo, gememos. Entenda que até ele diz, nós que somos de Deus, nós que somos discípulos de Cristo, nós que somos servos do Deus Altíssimo, também gememos, enfrentamos dificuldades. Por quê? Porque mesmo andando com Deus, esse corpo ainda é corruptível. Esse corpo ainda enfrenta os problemas dessa geração. Esse corpo ainda está sujeito ao pecado.
Mas ele geme aguardando o dia de quê? Da redenção. A humanidade está gemendo. Você vê terremotos, você vê animais em extinção, você vê vulcões explodindo em todos os lugares, catástrofes. Você vê a humanidade, o próprio ser humano, como se tivesse em convulsão social, política, religiosa. Mas por quê? A humanidade vive como um trem descarrilhado, saiu do trilho. Então o que acontece são todas essas dificuldades que se vê no mundo, todos esses problemas que se vê na humanidade. Porque o homem se afasta de Deus, então o que acontece? Vem todos esses problemas. O gemer e o desfalecer resultado da vida neste mundo que está sujeito à futilidade, ou à fragilidade, ou à insignificância por causa do pecado. Gente, a vida aqui é passageira, é insignificante. Por mais que alguém se ache importante, ele não é nada. A vida passa rápido. Todos viram pó. E o dinheiro que alguém tem não vai ajudá-lo na hora da morte. Ou vai? Todos são iguais perante Deus. E se este não se curvar diante do Senhor Jesus, não reconhecer que Ele é o único Salvador, a única esperança, e se ele, por fé em Cristo, não viver o que a palavra de Deus ensina, não há esperança para ninguém. A vida é frágil. Frágil, fútil, insignificante. Tudo passa. Olha o que diz Isaías, o capítulo 40, versos 6 a 8. Olha o que diz. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Fala, o homem ou o ser humano é como erva. Você pega uma erva, uma planta, onde ela era, bate o sol, seca, só serve para o fogo. Tudo passa. Tudo passa. Assim é a vida humana. Assim é você e eu. Quantas pessoas importantes já passaram neste mundo? Quantas pessoas importantes? Vez ou outra você chega em alguns lugares públicos e você vê algumas fotos. Outro dia estava eu e o Osmar ali no cartório, estávamos vendo algumas fotos de pessoas que iniciaram, aquele que lutou pela emancipação aqui da cidade, estava lá assinando umas documentações da emancipação da cidade de Toritama, e um monte de políticos, um monte de gente importante. Aí ele dizia, nenhum desses aí estão mais aqui. E é verdade, nenhum. Foram, hoje só tem foto, está na memória, e daqui a pouco tudo passou. Tudo passou. E é esse medo que as pessoas têm, porque a vida é rápida, passa rápido. E depois, o que será? Mas aí alguns tentam enganar a si mesmos. Dizem, que nada, quando morrer, acabou. Morreu, acabou. Mas lá no fundo ele sabe. Não é bem assim. Mas não sabe explicar por quê. E existe uma luta dentro de cada ser humano.
em crer e em deixar de crer. Em crer na palavra de Deus e deixar de crer, existe essa luta. E porque não encontra algum sentido em algumas coisas, na lógica, ele deixa de lado e morre frustrado. Mas o homem não foi criado para isso. Sim, para a eternidade. Fala, o homem não foi criado para ser fútil, frágil, sem utilidade. Não é? Mas ele foi criado para ser eterno. Você foi criado para ser eterno. E Deus não desistiu do plano dele para você. Ele ainda não desistiu. E você desistiu? Você desistiu daquilo que Deus tem para você? Deus não desistiu. Por isso, enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está respirando, há esperança. Mas não sabemos quanto tempo estaremos respirando. Não sabemos. Você foi criado para a eternidade. Olha o clamor de Davi. Versos 2, 3. A gente volta ao texto que a gente leu. Misericórdia, Senhor. Vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando vou viver assim? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo à noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Se os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Mas por que essa oração? Davi conhecia Deus. Davi sabia quem ele era, ele o conhecia. E ele sabia que Deus é um Deus misericordioso. Amém? Quando o medo bate, quando as incertezas batem, quando as coisas se apertam, aqueles que temem a Deus, aqueles que sabem quem Deus é, não vai para outro lugar, vai para os pés do Senhor. Se joga aos seus pés e diz, Senhor, eu estou aqui, me ajude, me socorra, me dê paz, me dê vida. Olha o que diz Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de quem somos, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Aleluia! Perceba, ele diz, a vida do homem é breve, passa como uma erva. Porém, Deus se compadece de seus filhos. Deus se compadece de quem? De quem? Dos seus filhos, daqueles que o temem, daqueles que buscam a sua vontade, daqueles que guardam o seu pacto e que se lembra da sua palavra, dos seus preceitos, para que possa cumprir, para que possa viver. Gente, o que foi que causou a queda de Adão? A rebeldia. Ele se rebelou contra Deus. O que é que restaura o homem? Aquela posição que Adão tinha de intimidade com o Pai. É decidir não ser rebelde. É decidir fazer a sua vontade. É decidir se voltar para a palavra de Deus.
É decidir fazer o que a palavra de Deus ensina. É isso que restaura. É fazer o caminho de volta. O caminho de volta para a presença de Deus. Adão tomou um caminho contrário. O caminho do medo, da rebeldia, da insignificância. Mas aqueles que vêm para o Senhor, como diz João, o mundo passa, é insignificante, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vida aqui nesse mundo pode ter sido sujeita à insignificância, mas Deus salva aquele que confia nele e faz a sua vontade. É decisão de cada um. Permanecer como está, ou fazer o caminho de volta. Voltar-se para o altar do Senhor, para a presença de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos Davi rasgando o coração diante de Deus. Fala, rasgando o coração. Oi? Olha o que diz verso 4 e 5. Como é que está escrito? Fala bem forte, vai lá. Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu? Os mortos. Gente, presta atenção. Ele clama por socorro. Jesus, ele disse que Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Fala, Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Deus de quê? Ele está dizendo o quê? Quem morreu não se lembra de ti. O que nós podemos entender aqui? Que tem gente que está vivo, mas está morto, porque ele não se lembra de Deus. Quem está morto não se lembra de Deus. Quem está morto não se lembra de Deus. E entre os mortos ninguém louva a Deus. Entre os mortos ninguém louva. Aqueles que querem seguir o seu próprio caminho. Agora, ele diz, volta-te, Senhor. Alguém pode dizer, pastor, mas não somos nós que temos que voltar, é Deus que tem que voltar. É Deus que tem que voltar, pastor. Ele diz, volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quando é que Deus volta? Quando é que Deus volta, se volta para nós? Olha o que diz Zacarias 1:3. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quando é que Deus volta? Quando nós primeiros voltamos. Fala, quando eu me volto, ele se volta. Compreendeu? Sim ou não? Quando eu me volto para Deus, Deus se volta para mim. Por que Davi ele diz, volta-te, Senhor? Porque ele estava voltando para o Senhor. Ele estava voltado para Deus. Ele estava no caminho da obediência. Ele estava no caminho do arrependimento. Ele estava no caminho da graça. Ele estava no caminho de Deus. Então ele disse, Senhor, volta-te, eu estou aqui. Eu estou te buscando. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu te quero mais. Eu te quero mais. Aí Deus diz o quê? Aquele que se volta para mim, eu me voltarei para ele. Gente, tem pessoas que dizem assim, quando Deus se voltar para mim, Deus só vai se voltar para você quando você se lembrar dele. É por isso que a gente tem que orar. E a gente tem que clamar pela compaixão e misericórdia de Deus em favor da nossa casa, dos nossos amigos, daquelas pessoas que estão vivendo como morto. Que lembra-se de tudo.
lembra de trabalhar, de passear. Lembra de tudo, mas não se lembra de Deus. Não lembra de Deus. Porque se Deus não tiver compaixão, essa pessoa nunca será liberta. As cadeias que prendem precisam ser quebradas, para que elas se voltem para Deus, e Deus se voltará para ela. Amém? Olha o que diz Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Aleluia! Gente, o povo está reclamando no exílio. O povo está reclamando. Deus esqueceu da gente. Aí Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, escreve uma carta e manda para eles lá. Eles estão inquietos, estão dizendo que eu esqueci deles. Fala para eles lá que eles vão passar 70 anos no cativeiro. Eles foram para lá por causa do pecado deles. O pecado traz escravidão. A desobediência, a rebeldia traz escravidão. Aquele que se recusa a ouvir e praticar a palavra de Deus traz sobre si maldição. Então eles estão lá. E eles vão passar 70 anos. Mas mesmo assim, fala para eles o seguinte: o meu pensamento acerca deles é de sempre fazer-lhe o bem. É fazer o bem. Eu sei que pensamento eu tenho a respeito deles. Porém, fala para eles o seguinte: que se eles me buscarem, se eles orarem a mim, aí eu vou ouvir. Mas se eles me clamarem, se eles me buscarem, aí eu vou ouvir. Se eles não clamarem, se eles não orarem, não vou ouvir. Se eles não se lembrarem de mim, eu não vou ouvir. Agora, fala para eles também que eles precisam me buscar querendo me encontrar, de todo o coração. Eles precisam desejar me encontrar, eles precisam desejar andar comigo, eles precisam desejar me encontrar, porque se eles assim fizerem, eu vou deixar ser encontrado, e eu vou mudar a história deles, e eu vou virar o cativeiro deles. Meus amados, só encontramos o caminho da bênção quando decidimos trilhar o caminho de volta para Deus. Adão e Eva resolveram trilhar o caminho para distante de Deus. Em Jesus, Deus nos dá a oportunidade de trilharmos o caminho de volta. Amém? Hoje eu e você temos a escolha. Podemos fazer a escolha de trilharmos esse caminho de volta. De volta para a bênção, de volta para Deus. Para a graça de Deus. Não é fugindo do Senhor ou dando quaisquer desculpas acerca dos nossos medos que vamos resolver a nossa questão referente à vida. Não, não é. O que se precisa fazer é buscar a Deus, reconhecer seus erros, confessar os pecados e se arrepender deles. Clamar pela misericórdia do Senhor por meio de Jesus, que é o nosso Salvador. Então,
você o encontrará e será perdoado e salvo. Mas quando você resolver fazer o caminho de volta. Amém? O filho pródigo, quando resolveu fazer o caminho de volta, encontrou o pai no caminho, de braços abertos para o receber. Quando cada ser humano, não importa a cor da pele, a posição social, a sua nacionalidade, não importa onde ele more, onde ele nasceu, se ele resolve fazer o caminho de volta, de coração, ele vai se encontrar com Deus. Deus vai se deixar ser encontrado por ele. E a sua vida será mudada. Mas é questão pessoal. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com vocês. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Volta a sua mente e o seu coração a Cristo. Ele está aqui. O nosso Deus está aqui. Ele tem algo especial para te conceder. Ah, meus amados, Ele te ama. Ele ama você. Ele ama você. Você pode conversar com Ele. Você pode abrir o seu coração para Ele. Onde você estiver, fala com Ele agora. Fala com Ele. Abre o teu coração. Peça perdão dos seus pecados. Sim, peça perdão. Peça perdão a Deus. Ele quer te perdoar. Ele tem prazer em te perdoar. Se você assim quiser. Se você assim quiser ser perdoado. Se você assim quiser ter a sua vida mudada. A sua vida será mudada aqui nesta noite. Fala com Ele. Faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. De volta para o altar. De volta para a presença de Deus. De volta para aquele que te criou. Para aquele que te formou. De volta. De volta para os seios do Pai. Para os braços do Pai. Senhor, nós te amamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia, ó Deus, de cada pessoa aqui presente. Tem misericórdia, Santo Deus, de cada vida aqui presente. Tem misericórdia, ó Deus, dessas pessoas que precisam da Tua salvação, da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Estenda a Tua mão aqui agora, Pai. Estenda a Tua mão, Senhor. Estenda a Tua mão, Jesus. Traz a Tua vida. Traz a Tua cura. Traz a Tua libertação. Perdoa os pecados, Senhor. Tira essa tristeza, esta angústia na alma de cada pessoa. Quebra essas cadeias que impedem que essas pessoas andem contigo e te sirva de todo o coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e move aqui agora. Move neste lugar. Move neste lugar. Eu te suplico neste momento. Toma estas vidas em Tuas mãos, Senhor. E traz a Tua salvação neste lugar. Sobre cada pessoa, sobre cada vida aqui presente. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Te adorar. Aleluia.
te amo, Senhor. Jesus! Aleluia! Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego, minha fé, e te adorar. Aleluia! Abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, toca-me, toca-me. Aleluia! Aleluia! Te adoramos, Pai. Glória a Deus.